Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos uma mãe vindo ao encontro de Jesus Cristo, se ajoelhando e pedindo a Jesus que quando ele chegasse no seu reino, que os seus filhos pudessem estar um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus ele vai fazer uma pergunta fundamental: se eles seriam capazes de beber do cálice que o próprio Cristo iria beber. E eles dizem que sim, eles eram capazes. E Jesus confirma esse desejo desses irmãos. Mas Jesus vai dizer que não cabe a ele dar o lugar à direita e à esquerda, mas sim ao Pai do céu. Mas diante dessa cena nós vemos um ensinamento essencial de Jesus Cristo. Jesus ele propõe a esses 2 irmãos que eles participem da sua paixão, da sua morte, para que assim eles pudessem participar também da sua glória. Por isso que nós vemos justamente 4 sinais no Sagrado Evangelho, onde nós percebemos esses 4 sinais que conduzem à glória de Deus. Esses 4 sinais que nos permitem experimentar a glória de Deus. Mas esses 4 sinais, eles também precisam ser bem vividos por cada um de nós. Senão, a partir deles, nós muito mais se afastaremos do Cristo do que nos uniremos a Ele. Por isso que Jesus Cristo, no início do Sagrado Evangelho, ele vai anunciar e predizer aquilo que iria acontecer com ele mesmo. Por isso que, subindo para Jerusalém, Jesus vai tomar os 12 à parte e assim vai dizer: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue. Aqui nós temos aquilo que é fundamental na nossa vida. Jesus ele diz que o Filho do Homem será entregue. Nós precisamos
tomar consciência que nós seremos entregues, ou seja, nós precisamos nos unir à vontade de Deus para que a vontade de Deus, o Espírito Santo, nos conduza e nos entregue a cada lugar, a cada momento, em cada circunstância e situação, para que nós possamos dar um verdadeiro testemunho. Por isso que Jesus ele diz que o Filho do Homem será entregue, e depois ele vai elencar 4 coisas que acontecem com o Filho do Homem e devem acontecer com cada cristão, para que possam participar da glória de Deus. Ou seja, para que depois dessas 4 coisas possa surgir como fruto da bênção a ressurreição, ou seja, a alegria plena. Porque somente alguém que teve uma verdadeira experiência com Cristo é capaz de viver uma alegria plena e conservar essa alegria, independente das circunstâncias da sua vida. Por isso que Jesus Cristo ele elenca 4 coisas que acontecem depois dessa entrega do Filho do Homem, ou seja, de cada um de nós. E Jesus ele vai dizer que eles condenarão, entregarão para zombar, depois flagelá-lo e crucificá-lo. Essas 4 coisas elas são progressivas. A primeira coisa é a condenação. A condenação nos vem principalmente pelo mundo. O mundo condena a nossa forma de viver. O mundo condena a nossa prática religiosa. O mundo condena a nossa doutrina, condena a nossa moral, que nada mais é do que a própria lei natural. Essa é a primeira condenação, a condenação que vem do mundo. Depois nós vemos a segunda coisa, que é, depois da condenação, é a zombaria. Porque não basta só condenar aquilo que a gente faz, mas eles precisam zombar, escarnecer, para depreciar aquilo que nós vivemos. Porque é muito mais fácil depreciar alguém que é bom do que se esforçar para ser igual a ele. Por isso que o mundo também ele vai zombar da nossa fé, zombar da nossa prática religiosa. E nós precisamos, nesses momentos, estarmos fortes e firmes na fé. Porque quem não está firme na fé não consegue suportar as condenações e as zombarias. Porque essas coisas tocam principalmente o nosso ego. E se nós não tivermos certos daquilo que nós seguimos, daquele que nós seguimos, nós com certeza vamos negar a nossa fé. Depois nós vemos as 2 últimas coisas. E essas 2 últimas coisas são feitas por pessoas específicas. Pessoas que vêm ao nosso encontro justamente para nos flagelar e nos crucificar. Ou seja, elas vêm unicamente para nos açoitar diante daquilo que nós fazemos. Elas vêm nos agredir, pois uma vez que elas não conseguem nos atacar e nos ferir com palavras, elas vêm nos agredir com os seus atos. E assim nós vemos como que as pessoas depredam os ambientes religiosos, picham e fazem de tudo diante das nossas igrejas e diante da nossa vida, diante das nossas famílias. Tudo isso para nos flagelar, tudo isso para nos atacar. E naturalmente nós precisamos também aprender a permanecer firmes como o próprio Cristo, para que não pratiquemos ou paguemos o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E depois nós vemos o último sinal, que é a crucificação, porque todo aquele que decide seguir a Cristo precisa aprender a viver esse grande mistério
da morte de Cristo na cruz, porque a cruz é o sinal, o símbolo do verdadeiro amor que Deus se manifesta por cada um de nós. E nós só conseguiremos verdadeiramente manifestar o verdadeiro amor quando nós formos capazes de abraçar a cruz, de não ter medo da cruz, mas através da cruz nós possamos verdadeiramente subir aos céus, porque a cruz é uma escada para o reino eterno, para estarmos participantes da glória de Deus. Por isso que depois desses sinais de sofrimento, nos vem sempre a ressurreição. Depois dos sinais de angústia, de sofrimento, de dor, nós conseguimos experimentar a verdadeira alegria, porque depois da dificuldade sempre virá a superação. E a superação, ela é certeza, é experiência da glória eterna na nossa vida. E é por isso que nós precisamos, dia após dia, termos essa consciência que aqueles que decidem seguir a Cristo precisam estar preparados para beber do mesmo cálice que Cristo bebeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.